gostaria só de fazer algumas considerações aqui a título de dar início aqui, provocação para o debate, né? O Marx, lá no Capital, nos primeiros capítulos, ele descreve, ele explica ali como que se dá o processo de geração de valor, né, a partir do trabalho, né, como o trabalho humano sobre a natureza, enfim, sobre a matéria, ele vai agregando valor e é isso que gera a riqueza, né, que se reproduz historicamente ao longo do tempo. Mas ele diz também que o valor da força de trabalho, que a rigor é o valor suficiente para a sua manutenção e reprodução, né, para que a sociedade continue produzindo e reproduzindo as suas condições, esse valor também ele é dado por condições históricas, né? Então, historicamente, são várias as circunstâncias que determinam a composição social e até mesmo cultural também desse valor, né? E eu estou colocando isso como uma introdução porque, basicamente, o que está em jogo, no fundo de todo esse debate, é justamente a luta histórica, a disputa, né, pelo espaço do valor pelos trabalhadores, né, pela apropriação da riqueza entre aqueles que detêm, né, os meios de produção e aqueles que trabalham e que buscam, inclusive pelas lutas sindicais, sociais, ao longo de séculos, garantir as suas condições de sobrevivência por meio da apropriação de parte desse valor. Então, essa é a luta constante que nós temos na sociedade que nós vivemos, né, uma sociedade capitalista. E dentro desse contexto, a gente tem a consolidação, né, ao longo dos séculos, de direitos sociais, né? A gente tem aquele sociólogo, o Marshall, né, o H. Marshall, que ele estabelece aquela escala histórica da evolução dos direitos, né? Começando pelos direitos civis, né, que seriam os direitos individuais, né, liberdade de ir e vir, etc., né? Depois os direitos políticos, né, eleger, ser eleito, né, nas instituições, e numa escala seguinte os direitos sociais, né, que foram consolidados fundamentalmente a partir do século XIX, a partir do século XX, né, que foi se consolidando, e as lutas sociais impuseram esse processo de consolidação dos direitos, né. No caso, isso a partir da Europa, da Revolução Industrial, né, a gente tem vários autores, vários estudos, né, que a gente tem como referência nessa evolução histórica. E aqui no Brasil, a consolidação dos direitos trabalhistas, né, da própria CLT, e no momento seguinte da Justiça do Trabalho, né, como órgão do poder judiciário, ela caminha, na verdade, junto com o processo de transição do Brasil para uma economia industrial, né, uma economia urbana, quando antes a gente vivia, né, num sistema escravista, num sistema agrário, né, um sistema rural. E, no bojo desse processo, em meio às lutas sociais, né, às influências dos processos revolucionários pelo mundo afora, né, a consolidação de direitos para fazer frente, né, aos conflitos a partir da Revolução Russa e outros fenômenos, né, aqui no Brasil isso também trouxe essa influência e também foi uma necessidade para se consolidar esse regime de produção novo, né, que estabeleceria um novo patamar de desenvolvimento com a industrialização. Então, era preciso ter uma estrutura trabalhista, uma estrutura, né, de cidadania, entre aspas, né, para que fosse correspondente a esse processo, né. Um modelo escravista, um modelo de servidão, não teria uma dinâmica suficiente necessária para poder consolidar esse processo. Então, era preciso ter uma força de trabalho livre, entre aspas também, né, que pudesse circular no mercado, né, ficar à disposição do mercado como força de trabalho para poder ocupar esses postos, né? Então, existe todo um processo histórico, evidentemente que isso tudo que eu estou dizendo é muito esquemático, né? Há vários desenvolvimentos, várias implicações, né, vários aspectos, mas esse processo de consolidação, no Brasil, né, teve um longo percurso, né, ao longo do século XX. E aí eu queria fazer a ponte aqui com a fala do Ricardo, né? Ele colocou das revoluções industriais, né, as etapas que nós tivemos, e hoje, essa etapa que nós vivemos hoje, de uma reconfiguração, né, do mercado de trabalho, a partir dos anos 70, especialmente, né, um processo de reestruturação produtiva no mundo desenvolvido, né, e aqui no Brasil, o paradoxo, né, da gente não ter atingido um desenvolvimento capitalista típico ou clássico, né, no sentido dos países desenvolvidos, né, uma industrialização tardia, mas que a gente tem aqui uma convivência desses traços de modernidade com o arcaísmo, né, que a gente tem ainda no Brasil,
por incrível que pareça ou não, formas de trabalho escravo, né, amplamente difundidas, não são exceções, né, são convivências assim, que fazem parte do processo de estruturação brasileiro, né, da sociedade, da economia brasileira. E agora o que nós vivemos é um processo de intensificação dessa dinâmica de precarização, né? O Brasil ele tem seguido uma trilha, né, de rebaixamento do padrão de produção industrial, né? A participação, por exemplo, da indústria no produto interno bruto é a mesma hoje dos anos 50, 40, 50, né, em termos de proporção, né? A gente continua um processo, ao mesmo tempo, de financiarização da economia, aprofundamento desse processo, junto com a ênfase na dinâmica de produção de commodities. Então, o Brasil continua sendo vendido no exterior, inclusive com ênfase pelo atual governo, como uma economia exportadora de gêneros agrícolas, né? E essa esfera de produção é aquela que menos agrega valor. Então, é aquela mesma dinâmica que a gente, inclusive, aprende na escola, né, da relação colônia-metrópole, que se reproduz na contemporaneidade também. A gente vende produtos com menor valor agregado, fornece, né, e adquire os produtos com valor maior agregado. Então, a gente precisa ter um patamar muito grande de produção em termos de volume para conseguir ter uma equivalência, né, em relação à tecnologia e tudo mais. Então, esse processo ele tem se aprofundado no Brasil nas últimas décadas. E o que acontece, né? Diante desse cenário, né, com um processo de redução do valor agregado da produção, né, de precarização do trabalho, como é que você vai conseguir manter um patamar de estrutura com uma CLT, com direitos, né, um mercado de trabalho estruturado e tal? Então, esse processo, na verdade, de ataques à justiça do trabalho é uma adaptação a essa lógica, né? Carteira de trabalho verde e amarela, né, o discurso do governo e tal. Então, não cabe nesse modelo, não cabe nessa estrutura você ter carteira de trabalho, 13º, férias, fundo de garantia, antes estabilidade, né? Lembrar que o FGTS foi criado nessa dinâmica, né? E então esse que é o pano de fundo, na verdade, que a gente tem que compreender na nossa avaliação desses processos de reestruturação. Não é de graça, né, que se atacam os direitos do trabalho e a justiça do trabalho como instrumento operador, né, e garantidor da efetividade desses direitos, né? Então, a gente, desde a gente passou bastante aqui no debate na parte da manhã o processo da nova república, da Constituinte, né, como isso, como se conseguiu, na verdade, na esteira da luta pela redemocratização contra a ditadura, se conseguiu garantir, consolidar alguns dos direitos, né, sociais que nós temos hoje na Constituição, que, desse ponto de vista, em que pesem todas as contradições, foi um processo bastante avançado, né? Foi feito paralelo aqui, o Ricardo também colocou na parte da manhã o paralelo com outros países da América do Sul. O Brasil hoje ainda tem umas peculiaridades, né? O Brasil, os maiores bancos são públicos. A maior empresa tem maioria de participação pública, né? Petrobras, tem universidades públicas de ponta, né? As melhores universidades são públicas, né? Então isso desperta, né? Existe um sistema de previdência social que está, né, tá sob fortíssimo ataque para ser destruído pelo governo, mas é um sistema que, com todas as deficiências, tem um grau importante de cobertura. A mesma coisa o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e por aí vai, né? Então isso, num certo sentido, né, numa esteira de neoliberalismo, isso é algo um ponto fora da curva, né? Então existe essa contradição e esse interesse em se desmontar essa estrutura para fazer uma adequação a essa ordem, né? E a Justiça do Trabalho está dentro desse contexto. Os direitos trabalhistas eles sofreram várias desde então, né? Evidentemente, muitos foram alçados ao nível constitucional. A CLT ela tem mais tempo, né? Mas a CLT também mudou ao longo do tempo. Ela não é a mesma da década de 40, como afirma o discurso midiático governamental, né? Isso tem que ser bastante destacado, né? Não é a mesma coisa. E desde a Constituinte, se a gente for fazer um panorama, desde os anos 90, nós tivemos sucessivas medidas de precarização, de flexibilização do direito do trabalho, passando por todos os governos, né? Inclusive, eu estava lembrando de um livro interessante do professor Grijalbo Coutinho, que ele faz uma análise, por exemplo, da flexibilização do direito do trabalho sob Lula e sob FHC e Lula, né? Então, ele pega alguns pontos, claro, nada na mesma proporção do que foi o Temer, né, e está sendo agora o Bolsonaro, mas ele faz uma trilha, um percurso
de que isso, inclusive, está para além dos governos, né? Os interesses se articulam em torno de governos e acabam impondo essa agenda quando os governos fazem parte de coalizões justamente com esses setores, né? Compõem coalizões, então estabelecem compromissos para se sustentar. Então, foi essa a história. E eu só queria fazer um registro aqui, por exemplo, que foi um julgamento recente no STF, nos anos 90, ali na esteira das privatizações, como parte do compromisso do governo para poder garantir a venda das estatais de energia e telecomunicações, por exemplo, estabeleceu-se na lei a possibilidade de terceirização na atividade fim, ali, né, nos anos 90. Não vou lembrar o número da lei aqui, ia pesquisar aqui, acabei me enrolando, não pesquisei, mas se estabeleceu ali, isso foi ao Supremo, né, e foi recentemente julgado em definitivo o Supremo legitimando a terceirização nesses setores. Portanto, era um compromisso do governo à época, justamente para atrair os interesses, né, das empresas, garantir a elas a melhor condição para que elas pudessem explorar esses setores de atividade que até então eram públicos, né, eram mantidos e organizados pelo Estado, né. Então, agora o Supremo veio a se posicionar por referendar isso na esteira das leis, depois que vieram, né, para poder legitimando a terceirização, querendo impô-la como regra e não como exceção, né? E a Justiça do Trabalho também tem um papel nisso, né, na edição dos enunciados, das súmulas, no sentido de interpretar a lei. Agora, só para fazer um panorama rápido, já encerrar aqui essa parte, a gente tem uma sucessão, agora uma ofensiva mais forte em relação à Justiça do Trabalho propriamente dita, né? Nos anos 90 houve também essa discussão, né? Houve um enfrentamento, conseguiu-se reverter, inclusive na emenda 45 até se ampliou a competência da Justiça do Trabalho, existia um debate, defesas de extinção da Justiça do Trabalho, né? E hoje esse debate volta com força, né? Mas não pela Justiça do Trabalho em si, né? Mas pelo que ela representa, né? Essa que é o debate, esse que é o debate que nós temos que fazer. A Justiça do Trabalho atacada não é à toa, mas é porque ela cumpre um papel dentro da nossa sociedade e do nosso Estado, né? Vocês devem lembrar, aqui só para fazer uma capitulação rápida, uma recapitulação rápida de alguns fatos que aconteceram nos últimos anos. Vocês devem lembrar, na elaboração do orçamento da União de 3 anos atrás, 3 ou 4, né? Aquele deputado patrocinado lá pelos planos de saúde, o Ricardo Barros, lá do Paraná, é PP o partido? Não me lembro. Vocês devem lembrar, ele fez um corte drástico, houve um corte no Judiciário como um todo e na Justiça do Trabalho, um corte que inviabilizaria o funcionamento da Justiça do Trabalho. E o discurso dele, aberto e transparente, né, público, que era uma forma de forçar a Justiça do Trabalho a se reformar, né, a reduzir a sua estrutura. Então, é uma espécie de torniquete, né, você estrangula pela via do orçamento, você força a uma eventual reforma, redução de estrutura e etc., né. E aí eu não vou precisar me alongar em relação à reforma trabalhista, né, sob o pretexto de modernização. Mexeu em dispositivos vários de direito material e também no acesso à justiça, né. Isso é bastante preocupante, né. O discurso que se dizia que havia um abuso de ações judiciais, né, que precisava punir a litigância de má-fé, por exemplo, mas não é demais lembrar que a litigância de má-fé existe nos Códigos de Processo Civil desde sempre e é aplicada na Justiça do Trabalho, né. Então, o litigante de má-fé não precisa de uma reforma trabalhista para poder ser punido. Isso é só um exemplo banal, né? A lei da terceirização irrestrita, né? Havia todo um debate também, projetos parados do Congresso, houve uma ofensiva, né, para poder aprovar, e essa lei está em vigor, né? Junto com os dispositivos, como eu disse, da reforma trabalhista de direito material, que vão até, por exemplo, o trabalho intermitente, né, que é uma experiência que existe em outros países, que é o trabalho da hora zero, né, a pessoa ganha só pelo que trabalha, fica à mercê, né, das condições, né, o risco da atividade econômica passa da empresa ao trabalhador, e essa é uma tendência que a gente tem visto. O exemplo que o Ricardo nos trouxe pela manhã do Uber, da uberização, é o exemplo clássico do trabalhador assumir os riscos do negócio, né. Bom, acho que o que eu queria trazer assim como reflexão é isso, né? Agora, basicamente, o nosso desafio é discutir as melhores formas e instrumentos para defender a justiça do trabalho, né? E eu, assim, humildemente, gostaria de fazer essa defesa, como a gente tem debatido entre os colegas e tal. A defesa da justiça do trabalho só vai conseguir prosperar e ganhar apoios para fora, entre os trabalhadores, etc., se nós conseguimos fazer essa defesa junto com o direito do trabalho e o seu papel de garantir condições
dignas, mínimas de sobrevivência, né? Voltando àquela discussão lá do início, né, do valor da força de trabalho. Busca-se reduzir o custo, né, da força de trabalho cada vez mais, né? E o nosso papel é tentar discutir a justiça do trabalho como um instrumento para a efetivação desses direitos, e não como uma defesa em si, porque senão a gente vai se perder, nós vamos ficar isolados, né? A gente sabe que é uma ofensiva contra o serviço público como um todo, então é importante fazer o debate dentro da justiça do trabalho, constituir essa unidade entre os segmentos que atuam dentro dela, servidores, magistrados, advocacia, Ministério Público, sindicatos, população em geral, né? Para a gente conseguir levar esse debate para fora e conseguir acumular forças para defender a instituição, não como um fim em si, né, mas como um instrumento de efetivação de direitos que estão na Constituição, né, e que devem ser preservados para o bem, né, das atuais e futuras gerações.